Olá, olá, boa noite a todos. Enorme prazer estar aqui com vocês. Hoje, né, dia 29 de agosto, considerado Dia Nacional de Combate ao Fumo, né? Estamos também no Agosto Branco, mês de conscientização sobre o câncer de pulmão, para falar sobre tabagismo e seus impactos na saúde pública. Estou aqui, né, representando o Oncoguia em parceria com a CT. Daqui a pouco a Mariana está aqui com a gente, vai contar um pouquinho para vocês também sobre todo o trabalho hoje liderado pela Aliança de Controle do Tabagismo. Vamos lá, né, gente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, responsável por 30% das mortes por diversos tipos de câncer. Estou falando de pulmão, de boca, de laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero, estômago, fígado. Tabagismo é uma doença relacionada à dependência do uso do tabaco por meio de cigarro, charuto, cachimbo, rapé, tabaco de mascar. E, obviamente, agora a gente tem também, né? Vou falar aqui para vocês, né, a onipresença do cigarro eletrônico, que a gente precisa falar sobre ele também. Considerado uma doença, super importante isso, e integra o grupo dos transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de uma substância psicoativa. Neste caso, a substância que causa dependência é a nicotina presente no tabaco. O tabaco é responsável por aproximadamente 5 milhões de mortes por ano, e se a gente olhar nos últimos 10 anos, a gente está falando, né, de aproximadamente 100 milhões de mortes nos últimos 10 anos. Conectando um pouquinho aqui com a nossa realidade do Oncoguia, né? Eu estou falando de 31 mil novos casos de câncer de pulmão por ano. A gente tem aí a dura realidade de que mais de 80% destes casos são descobertos já nas fases mais avançadas. E é óbvio, né, gente? Os desafios são muitos, né? Eles vão passar, assim, por prevenção, vão passar por a gente discutir detecção precoce, né, a relevância e a importância do envolvimento dos especialistas neste olhar mais atento, né, para o tabagista, para os sinais e sintomas. E, né, vamos ter que falar um pouquinho aí como é que anda a discussão relacionada aos programas de rastreamento, acesso a tratamento rápido, de qualidade, efetivo. Não vai dar para cobrir tudo isso hoje, mas eu quero muito, né, já então trazer para cá os nossos convidados, a Mariana Pinho, que é coordenadora de projetos de tabagismo da CT, a Carolina Costa, que é colaboradora, né, do Núcleo de Estudos e Tratamento de Tabagismo do Instituto de Doenças do Tórax, Dr. Ricardo Salles, cirurgião torácico do Einstein, idealizador do projeto Pro Pulmão, Dr. Gustavo Prado, coordenador da Comissão de Pneumologia do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, querida Sandra Marques, coordenadora estadual do Programa de Controle do Tabagismo de São Paulo. Bom, eu já tinha falado para vocês, estamos em casa, né? Acho que todo mundo está aqui porque tem um envolvimento muito grande nessa nossa causa, nessa nossa conversa. Então, né, por favor, né, bem-vindos. Eu tenho uma primeira pergunta para a Mariana, né, Mari, passando a bola para você, então. O que você tem, então, para nos contar, Mari, hoje, sobre os principais desafios, né, do controle do tabagismo que hoje a CT lidera? Conta um pouco para a gente e aí vamos seguindo aqui a conversa. Tá, joia. Obrigada, Luciana. Todos estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Ah, que bom. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo que está nos assistindo, para os meus colegas aqui dessa sessão, Carolina, Ricardo, Gustavo, Sandra e toda a equipe que está aí por trás, permitindo que essa live aconteça. Eu acho que é muito importante para a gente trazer isso, né? Assim, eu, em nome da CT, Promoção da Saúde, que é uma organização não governamental, que atua aí para políticas públicas para prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, há mais de 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos, e tem o controle do tabaco como o primeiro fator de risco que a gente começou a trabalhar. Então, lá atrás, a gente era Aliança de Controle do Tabagismo, e hoje o ACT, né, ganhou um sobrenome que é a Promoção da Saúde, e daí a gente passou a abraçar outros fatores de risco. Então trabalhamos com a promoção da alimentação saudável adequada, com o controle do álcool e com a promoção da atividade física. Então isso virou o assunto da CT, a pauta da CT, o que a gente vem buscando para salvar vidas, para contribuir para as políticas públicas. E o Dia Nacional de Combate ao Fumo, eu acho que é um
é um ponto, é uma data muito importante, porque muito antes de ter o Dia Mundial Sem Tabaco, que é a data da OMS, a gente tem há 36 anos esse Dia Nacional de Combate ao Fumo. E ele, então, guarda uma proximidade muito grande com as políticas que o Brasil adotou. Né? O Brasil ele é exemplo, né, de várias políticas, precursor de várias ações, e a gente vem acompanhando isso, mas a gente também demanda uma série de avanços, né? Que por mais que a gente observe que a prevalência vem uma tendência de diminuição, alguns dados às vezes mostram uma estagnação, mas assim, muitas coisas ainda precisam ser feitas, né? E nesse ano, 2022, a CT resolveu trazer o assunto no Dia Nacional de Combate ao Fumo, a questão dos cigarros eletrônicos, né? É discutir, é conhecer, é falar mais sobre isso, trazer a nossa campanha para esse 29 de agosto são 5 verdades sobre os cigarros eletrônicos. Então, falar da dependência, falar que aquele vapor não é vapor, né? É um aerosol tóxico, e falar uma série de outras coisas que são importantes da gente discutir, né? Da gente levar, porque às vezes muitas pessoas não conhecem esses produtos, não conhecem os prejuízos que eles podem causar, às vezes a pessoa quer mesmo parar de fumar e busca ali uma saída e não tá conhecendo totalmente o que está fazendo para a sua saúde, né? Então, o mote da campanha é esse. Convido vocês a conhecerem o site VapeVC, as 5 verdades, e que teve vários parceiros. O Cratódio também está aqui e foi também parceiro. Hoje a gente estava no metrô em São Paulo falando sobre isso, e também tivemos a Organização Pan-Americana da Saúde, tivemos estudantes de medicina, tivemos o Dante, tivemos vários parceiros nessa ação para levar, porque por mais que a gente tenha a impressão que esses cigarros, esses produtos estejam disseminados, estejam em todos os lugares, não é bem assim, né? Mas ele é um assunto importante, a gente precisa falar sobre ele. A gente que mora no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal, a gente tem mesmo essa impressão de que está em todos os lugares, porque os dados mostram que o consumo nessas 3 capitais, né, representam 60% dos usuários atuais. Então, de fato, é a nossa bolha. Mas por mais que 0,6% da população acima de 15 anos consuma esses produtos, mostrando a eficácia da norma, mas a gente precisa compartilhar informações. Então, trago aqui esse primeiro desafio para a Política Nacional de Controle do Tabagismo, para a gente conversar, mas também existem outros, que de repente, se a gente conseguir falar um pouquinho, vai ser bom. Obrigada, Luciana. Super importante. Vou depois pedir para você falar de novo, né, o site da campanha, para a gente colocar aqui, né, enquanto estiver falando aqui durante o nosso papo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu sei que está meio travando, né? Tá dando para ouvir bem? Sim. Tá, então tá bom. Vou passar para você, Carolina, né? A gente estava aqui conversando um pouquinho nos bastidores, né? E você já estava me contando o quanto você conecta, né? 2 pontos hoje que também são muito importantes e que acho que estão aí em estado de alerta no Brasil, que são as questões mesmo da saúde mental, né? Dos transtornos mentais. E a presença do tabagismo, né? Fiquei super curiosa para te ouvir mais, né? Que realidade é essa? Quais são os desafios? Conta um pouquinho para a gente. São muitos, e é um prazer. Primeiro, é um prazer, muito obrigada pelo convite. O OncoGuia e a CT são 2 instituições que eu me sinto muito à vontade, que sou apaixonada por interconsulta psiquiátrica no Hospital Geral. Eu trabalho numa enfermaria de psiquiatria dentro do Hospital Geral, em que a gente acaba unindo corpo e mente. O que acontece demais, porque a população psiquiátrica, antes de tudo, eu sou psiquiatra, viu, gente? Por isso que eu estou falando dessa população especificamente, porque é o que eu vejo no dia a dia. E a gente vê muito o adoecimento dessa população por falta de acesso à saúde. Porque, para vocês terem uma ideia, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, hospitais psiquiátricos do SUS, como critério para você poder internar, por exemplo, um paciente psiquiátrico, você precisa não ter sinais clínicos, assim, de alteração clínica, mas, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque são as pessoas que mais precisam de ajuda, porque não procuram,
tanto por alta eficácia baixa, né, um pragmatismo assim complicado, suporte social esgarçado, que não leva a pessoa para o... Como também pela falta de capacitação de clínicos, né, enfim, da formação de saúde mental, que talvez agora mude com 2014, com as novas diretrizes da graduação de medicina, que inclui saúde mental, mas antes não era assim. Né? Então é sempre uma guerra, assim, o paciente está sonolento, ele não entra para internação no hospital psiquiátrico, tem que passar primeiro pelo hospital clínico, e o hospital clínico acha que o paciente tá assim porque é psiquiátrico, né? Se já tem um histórico de depressão lá atrás, pronto, já decretou para a vida toda. São pacientes que fumam muito, porque a indústria do tabaco investiu fortemente, e os psiquiatras eles usavam o cigarro como moeda de troca. Antes não existia tanta medicação como hoje, né? Que hoje em dia a gente tem um amplo leque de medicações que são bastante seguras. Antes não, os efeitos colaterais eram bastante fortes e também não existia nenhuma unificação para a gente saber quais eram os transtornos que existiam, né? Começou em 1983, com DSM-3. Antes, cada um tinha um diagnóstico, né? Não existia um guia. E os psiquiatras, eu acho que muito por isso, deixavam e deixam ainda, né, o paciente fumar como uma forma de acalmar, né? Mas, na verdade, os estudos hoje em dia mostram que, na verdade, agita mais, né? E torna mais agressivo, diminui o nível de medicações no sangue, tanto de quimioterápicos como de psicotrópicos. Então, são doses mais altas que vão ser necessárias. Então, são uma população que adoece mais, uma população que fuma mais. Um dos estudos que eu vi estimava na Inglaterra 32% de prevalência, enquanto a população geral tinha caído para 14% em 2018, então é um disparate. E fora a equipe de saúde que cuida dessa população que fuma involuntariamente. Então, é muito frequente a gente ver profissionais de saúde que descobrem câncer de pulmão, que descobrem, né, que infartam, pela permissividade, profissionais de saúde que não fumavam mais voltam a fumar, porque tem disponibilidade, não é falado sobre. Então, eu gosto muito do tema. Obrigada pelo convite. Está sendo um prazer estar aqui nessa data tão importante. Nossa, Carolina, poxa vida, que desafio. Sandra, você está aí? Queria te ouvir um pouquinho, né? Acho que bacana apresentar o trabalho do Cratode, para todo mundo que estiver, de repente, né, chegando aqui pela primeira vez, como é que ele está conectado, né, com as principais políticas de controle de tabagismo, suas principais prioridades que você está envolvida. Com você. Gente, boa noite. Eu agradeço o convite mais uma vez da Lu, dos parceiros aqui, acho que todos são nossos parceiros há algum tempo. O Cratode é um centro de referência de álcool, tabaco e outras drogas, com atribuição e competência de formular e implementar políticas públicas, né? Eu acho que desde a época da doutora Luzemir, né, lá atrás, a gente sempre teve esse escopo do tabagismo como um carro-chefe, inclusive, dentro do Cratode. O que a Carol acabou de falar é uma realidade, né? A população psiquiátrica ela ainda é muito negligenciada nesse cuidado do tabagismo, por conta até de um discurso mesmo da própria indústria, trazendo a questão da política de redução de danos como um carro-chefe para fazer a cessação de outras substâncias psicoativas. É importante que a gente traga, acho que a gente trouxe bem forte esse tema, porque isso implica muito na abordagem dos nossos usuários e dos nossos tabagistas na ponta, né? Lá na atenção primária à saúde. Como falta qualificação dessas equipes para fazer a abordagem desses pacientes, né? São pacientes, às vezes, que são refratários, né? Tem um comprometimento com algum outro tipo de transtorno hoje, Lu, muito importante. Então, essa questão é urgente, né, da capacitação das equipes, principalmente em relação à saúde mental. A gente tem falado muito disso todos esses anos, né? Nossos dados estaduais já nos demonstram isso, quanto é inevitável que a gente faça com a pós-Covid. Então, acho que a coisa vai piorar nesse sentido. Então,
Então, a gente precisa alertar que essa condição é uma condição crônica. A gente ainda na APS trabalha uma questão aguda, né? E trabalhar dependência química, o tabagismo é um tipo de dependência química, requer um modelo de atenção crônica, de observação desses profissionais e imbuídos de muita informação. O que a Mariana falou também a respeito dos novos produtos é uma das coisas que a gente tem salientado bastante, né? A queda na prevalência, ela aconteceu durante o tempo. A Política Nacional de Controle do Tabagismo é maravilhosa, é muito exitosa no Brasil, mas não há como a gente não falar que hoje em dia esse tipo de dispositivo, e não só ele, cigarro eletrônico, mas narguile, é uma febre hoje entre os jovens, e a gente precisa realmente sensibilizá-los de alguma forma. A gente tem feito várias ações aqui no estado de São Paulo, ampliamos muito a rede de tratamento, mas só tratamento não adianta, a gente tem que falar de prevenção e promoção à saúde, e aí a gente está fazendo bastante ações nesse sentido, prevenindo, ampliando a linha de ambientes livres de tabaco, indo para o escopo da área residencial. Agora, essa semana, vamos começar com a área de clubes. Então, ampliar esse cuidado na questão de poluição tabagística ambiental e no cuidado, não só em saúde física, né, Carol? Mas saúde mental também, acho que é primordial. Eu acho que esse é o caminho, e o caminho que o Cratóide, inclusive, está seguindo. Pensando no contexto da saúde única, né, Lu? Sem dúvida, sem dúvida. Vou passar aqui para o doutor Gustavo. Gustavo, né, a gente está falando aqui do quanto o tabagismo é uma doença, né, precisa ser tratado dessa forma. Queria que você falasse um pouquinho, né, do papel do pneumologista nessa história, né, como é que isso tem acontecido, como é que você vê aí o envolvimento até da própria sociedade, né, ou dos principais profissionais envolvidos nessas questões todas. Bom, então, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado, Lu, pelo espaço, pelo fórum de discussão, pela oportunidade da gente reunir todos esses atores de instituições já entre nós tão conhecidas, mas graças a você, então, levadas a público, né? Inclusive, complementando o que a Sandra falou, ela falou muito sobre a atuação do Cratóide e não mencionou uma coisa que para a gente da área da saúde é muito importante, o Cratóide também, além da área assistencial, como um centro de formação, capacitação e reciclagem de profissionais da área de saúde que atuam na cessação do tabagismo. Então, eu sou pneumologista, eu trabalho com cessação do tabagismo em ambulatórios dedicados de tabagismo desde aproximadamente 2006, ou seja, já deve ter uns 16 anos, né? Fiz ambulatório de tabagismo durante esse período todo no Hospital das Clínicas, no INCOR e no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e já participei algumas vezes do curso do Cratóide até para reciclagem, né, e para habilitar o nosso centro como um centro credenciado, e por isso também candidato à dispensação de medicação fornecida pelo Ministério da Saúde. Então, até provoco todos os profissionais da área de saúde multidisciplinar que estão envolvidos no tratamento do tabagismo para procurarem capacitar os seus centros através da composição de uma equipe, da busca por um curso de formação, de atualização, de reciclagem, inclusive de todos os procedimentos, né, burocráticos para vincular o seu centro a toda a rede, né, de combate ao tabagismo e poder receber medicação diretamente do Ministério ou intermediada pela Secretaria de Estado da Saúde e poder dispensar aos pacientes para complementar toda aquela abordagem não farmacológica para que a gente é treinado a fazer também, né, com tratamento medicamentoso. Eu acho que na pneumologia, talvez por um viés de formação muito grande, né, de que uma boa parte das doenças respiratórias, se não é causada pelo cigarro, é agravada por ele, a gente tem desde muito cedo esse contato com o compromisso ético de fazer o diagnóstico dessa doença chamada tabagismo, e uma vez fazendo o diagnóstico, de oferecer a possibilidade de tratamento para o paciente. Então, eu acho que o que a gente tem procurado fazer, além do
né, do dia a dia direto com o paciente, é nesses fóruns interdisciplinares, inclusive estivemos, Sandra e eu, na jornada da Sociedade Paulista de Pneumologia, semanas atrás, aqui em São Paulo, sobre tabagismo, para que a gente provoque, né, não só outras especialidades médicas, mas outros profissionais da área de saúde e outros agentes, né, catalisadores desse processo de mudança de comportamento dos pacientes, a pensar no tabagismo como doença. A partir do momento que você internaliza o tabagismo como doença, você enxerga que o teu papel é fazer diagnóstico e oferecer tratamento. E não tabagismo hábito, tabagismo consumo, tabagismo estilo de vida, né? Uma mania, é uma doença como outra qualquer, né? Como bem exemplificado pela Luciana, pela Mariana, codificado pela OMS, né? Como uma doença, com seu nome e sobrenome, a sua letrinha e seu número, naquela classificação internacional de doenças. Então, a gente precisa reconhecer como doença. E, paralelo a isso, entender, né, o momento histórico que a gente vive de, pelo menos, né, há 30 anos, observar uma queda sustentada na prevalência de tabagismo, desde o final da década de 80 do século passado, como resultado de uma série de políticas bastante bem coordenadas, né, de combate ao tabagismo, através de orientação, esclarecimento, proibição de propaganda, proibição de patrocínio, a restrição do ponto de venda, a oferta de tratamento, a elevação dos preços, as políticas de ambientes livres de tabaco, tudo isso funciona junto, não são ações desligadas uma da outra, né? E elas são a causa de a gente hoje estar mundialmente reconhecido como um modelo. Agora, isso não dá para a gente uma situação completamente confortável, porque a gente sempre encontra essas novas ameaças e essas novas sabotagens, né? E as novas formas de apresentação do tabaco, ou de derivados do tabaco, ou da nicotina, para o consumo de jovens e adolescentes, né, travestindo esse produto na forma de algo que tenha ou um aspecto mais interessante, um apelo visual, um design do produto eletrônico dispensador de nicotina, ou a indução dessa percepção de uma menor nocividade, como acontece, por exemplo, com o narguilé, em que se criam diversas crenças de que o fato da fumaça passar pela água, ela tende a ser filtrada e, por isso, né, desprovida de todo aquele conteúdo tóxico, e muitas vezes a própria questão da denominação. Aquilo que se coloca no narguilé para ser queimado, as pessoas chamam de essência. E nada mais é do que tabaco com aditivo de aroma e sabor para atrair o jovem, né, para trazer essas primeiras experiências menos aversivas, como seria se fosse com cigarro, mais atrativas por conta de todo esse hype envolvido no dispositivo e de toda a percepção, né, de aroma e sabor conferida pelos aditivos que já são proibidos pela Anvisa. Então a gente tem sempre um cenário de vigilância contínua em relação às novas estratégias da indústria do tabaco para criar seus novos consumidores. Isso tudo é sempre direcionado para criança e adolescente, porque a partir do momento que a pessoa já se torna dependente, ela não precisa de nenhuma ação de marketing para comprar o produto, ela compra o produto porque ela precisa que ela tenha dependência. Então a gente precisa manter essa vigilância e atuar em conjunto, inclusive se baseando muito nesses esforços, por exemplo, da ACT e do Oncoguia, como instrumentalizadores dos tomadores de decisão na esfera legislativa, executiva, judiciária, para conseguir concretizar esses esforços coletivos de controle do tabagismo, porque o que a gente faz como profissional da área de saúde é um esforço de formiguinha paciente a paciente, e a gente só muda o cenário de uma população quando a gente vê todos esses atores envolvidos com um benefício coletivo. Muito bom, Gustavo. Sabe que eu vou juntar um pouco aqui que você trouxe, já vou botar o Ricardo na conversa, mas recentemente a gente fez um estudo, né, assim, para compreender a jornada do paciente com câncer de pulmão, né? E uma das coisas que mais chamou a atenção foi a quantidade de especialistas diferentes que ele passou para fechar o diagnóstico, né? Então, a gente viu do cardio ao gineco, né? Assim,
a gente ficou falando, meu Deus, né? Tem que falar com todo mundo, não tem jeito, né? E acho que uma coisa que eu tenho falado muito é assim, né? Independente do médico que a gente vai, né? A perguntinha, você fuma? Você está com peso, né, né, equilibrado? Como é que está teu peso? E a questão do sedentarismo, elas estão presentes na conversa. A minha dúvida, e aí para jogando aqui já para vocês, né, Ricardo, Gustavo, a Carolina, assim, a minha dúvida é o que eles fazem de acordo com a resposta. Né, assim, até onde esses médicos realmente vão, né? Assim, se realmente se eu responder, né, com relação ao tabagismo, eu vou falar não fumo, então eu não sei realmente a resposta. Mas e para quem fuma, né? Até onde esses profissionais realmente estão preparados? E você acabou de falar disso, né, Gustavo, do quanto precisa existir uma capacitação para uma orientação adequada, justamente para a gente ter, né, todo mundo aí afunilando para todo mundo, para o mesmo, né, para o mesmo caminho, porque o que a gente viu foi uma jornada completamente desconectada, com tempos gigantescos, né, e obviamente o resultado está aí, né, a grande maioria dos casos dos casos de câncer sendo descobertos numa fase muito avançada. Então, Ricardo, essa já é eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, mas também queria que você contasse um pouco para a gente conectando com essa conversa toda e talvez conectando um pouquinho também, né, com uma frente que é tão sua bandeira também, que é do rastreamento, né, do câncer de pulmão. Como é que está essa conversa mundo afora, já que você chegou aí, né, do Congresso de Viena? Boa noite a todos. Assim, é sempre um prazer, né, encontrar com vocês a Luciana, que há mais de 10 anos, né, Luciana, já vem se encontrando em discussões diferentes a respeito da detecção precoce, do rastreamento. Já estive na ACT, né, nessa transição, né, que é muito adequada, né, que o combate ao tabagismo ele é sim promoção à saúde. Então, no momento de convencer ou de engajar um tabagista, é por esse lado que eu acredito realmente que há um engajamento maior, né? E, obviamente, parabenizar, né, todas as iniciativas que a gente assistiu aqui nos últimos minutos, que são muito bem sucedidas, né? O tabagismo no Brasil diminuiu, né, nos últimos 20 anos, mas eu sou cirurgião torácico, né, Luciano? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Se você for parar para pensar. O que me trouxe aqui foi a angústia de, como cirurgião, sempre analisar esses números de uma forma muito, é, de certa forma, um vexame, né? A gente ter 30 mil diagnósticos no Brasil, mais de 90% dos casos sendo diagnosticados na sua fase avançada. Então, ao retornar ao Brasil, você sabe que eu estive trabalhando em outros locais, né? Fiquei muito tempo fora do Brasil, trabalhando nos Estados Unidos, onde a ocorrência do diagnóstico precoce é um pouco maior, chega em 35%, 40%, mas ainda assim há uma prevalência muito grande da doença avançada. Então, essa angústia para o cirurgião de sempre encontrar um caso avançado e participar apenas de uma fase do tratamento é que me levou a discutir mais com os colegas sobre rastreamento, sobre detecção precoce. E quando você entra nessa discussão, que é uma discussão mais sistêmica, uma discussão que envolve o sistema de saúde, envolve o engajamento de tantos profissionais como essa mesa aqui tão bem montada, não existe outro caminho a não ser você dialogar com todos os stakeholders e ver como que a gente pode promover a saúde de uma forma mais ampla, porque a tomografia do tórax, né, que é esse elemento que nos últimos 10 a 15 anos, eu diria até mais, né, nos últimos 20 anos, né, vem se mostrando como capaz de detectar o nódulo pulmonar na sua fase inicial e o câncer de pulmão na sua fase inicial, é um elemento também, um teste diagnóstico de promoção à saúde, porque detecta enfisema, detecta problemas até no fígado, a esteatose hepática, detecta osteoporose, detecta sarcopenia, né, nos pacientes que têm déficit nutricional. Então, é um instrumento que ele serve de scanner, né, de uma situação muito mais ampla na saúde do indivíduo. E esse indivíduo, né, que a gente aqui discutindo cessação do tabagismo, ele procura a detecção precoce,
ele está, me corrija, né, a psiquiatra, os psicólogos e o pneumologista, se eu falar alguma bobagem aqui no processo de cessação de tabagismo, ele está naquela fase de contemplação, aquela fase que ele está mais propício a ouvir sobre parar de fumar. Por isso é que nesse congresso, Luciana, que você citou tão bem aí, o assunto cessação de tabagismo estava na plenária principal do Congresso Mundial de Câncer de Pulmão, um estudo em inglês, chamado YES, né, que é do grupo de Yorkshire, que mostrou lá que a abordagem desse assunto durante o screening, sem dúvidas, é um momento de aprendizado, é o chamado teachable moment, aquele momento que você pode abordar o paciente até com talvez mais tranquilidade de abordar o tema, visto que ele está ali apto a ouvir e participar de um programa de detecção. E foi o que aconteceu, finalizando aqui esses 5 minutos iniciais de fato, quando a gente instalou o ProPulmão, né, em 2013, nós executamos uma primeira fase no Hospital Albert Einstein, com o apoio do Ministério da Saúde, e nós vimos que 41% das pessoas que procuraram o tomógrafo, procuraram a detecção precoce, elas estavam, na verdade, interessadas em parar de fumar. Então, não ter um mecanismo, né, de engajamento, um mecanismo que seja uma abordagem rápida, ou a psicológica, ou o próprio uso das medicações, que a gente vai conversar mais aqui com os especialistas, nesse momento da procura da detecção precoce, é um erro estratégico de qualquer programa de rastreamento, porque ao executar o rastreamento, você multiplica o benefício quando a cessação de tabagismo está acompanhada desse momento aí, que é o momento que o paciente vulnerável ele é, doente ele é, mas ali ele está procurando ajuda, portanto, a cessação de tabagismo encontra um espaço muito grande no programa de rastreamento, e o sucesso do rastreamento ele é acrescido aí do sucesso do benefício da saúde, com tantos benefícios que aqui já foram citados, né? Então, vamos ouvir mais aqui, né, Lu, os especialistas da cessação, e a gente fala mais um pouquinho sobre o ProPulmão e essa iniciativa que a gente está aqui tocando no Nordeste agora, com uma carreta, né, que a gente vai levar para as cidades do interior, fazendo aí a promoção com a unidade móvel. A gente fala um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Super. Bom, eu encerrei aqui minha primeira rodada de perguntas. Eu não sei se a Mari quer pegar daí. Eu já sei que a Sandra tem coisa para complementar, então deixo com vocês. Posso ir, Lu? Pode, por favor. Pode ir. Aproveitando aí o gancho que o Gustavo trouxe, o doutor Ricardo também, que a capacitação do CRATOD é bem conhecida hoje, viu, Gustavo? A gente já está na 130 e a gente sempre teve esse cuidado de fazer esse tipo de abordagem na área de saúde mental. Acho que é por isso que fez tanto sucesso, e também a organização na questão da gestão, né, do programa, que acho que hoje é fundamental em qualquer política pública, a gente entender o que a gente está fazendo, né, na ponta. Então, entender quais são os fluxos, né? O CRATOD trouxe em 2019 a primeira linha de cuidado hospitalar, em hospital geral, oncológico e psiquiátrico, fez do Bairral, Instituto Bairral, o maior complexo de saúde mental da América Latina, hoje já é ambiente livre de tabaco. Ele começou com as vagas SUS, ampliou para a rede particular e para a rede de convênio. Então, entender esse conceito, acho que é uma mudança de paradigma de nós que somos profissionais de saúde, a princípio, né? Acho que o movimento é nosso, a escuta qualificada faz toda a diferença no tratamento, né? Então, quando a gente fala da organização, foi isso. O ano passado, em dezembro, o Ministério já lançou a linha de cuidado ao tabagismo. Acho que a gente tem como premissa divulgá-la, né? Acho que é toda a jornada do paciente, né? Não estou falando da parte de gestão, dispensação farmacêutica. Acho que essa dispensação ela veio num propósito de se otimizar o cuidado, mas também da gente fazer um bom uso do recurso, né? De uma forma mais adequada. Disso a gente ampliou no estado de 180 unidades. Hoje a gente tem 2.600 unidades credenciadas ao programa, incluindo grandes hospitais estaduais. Isso faz muita diferença no cuidado e no acesso. E melhorar esse cuidado sempre, né? Acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho mais gestão, né? De pessoas, né? Que a gente sempre fala muito nisso, a gente inova,
tecnologias, tem inovação digital, mas trabalhar com a questão do profissional de saúde, a Carol falou muito bem, enquanto os nossos servidores ainda fumam e vão falar sobre isso num grupo, também fica difícil. Todas as especialidades médicas, pneumologista, odontologia, todas as áreas têm que abordar tabagismo. Tabagismo é um tema de todo mundo, é um tema não só da área médica, mas é do porteiro da unidade, das pessoas que se envolvem e se engajam no movimento, né? Isso é fundamental. É isso. Complementando aí, na verdade, trazendo outras informações que eu acho que o Dr. Gustavo apresentou aí, que tem muito a ver com o que a CT faz, né? Assim, de buscar experiências exitosas e demandar do governo, assim, que políticas públicas sejam implementadas, né? Porque eu acho que cada um de nós aqui, representado por diferentes instituições, tem um papel super relevante, né? O acolhimento, o tratamento do paciente psiquiátrico, né? Com câncer, todos nós temos um papel muito importante. E as políticas públicas, elas fortalecem, elas permitem que cada ação dessa planejada e imaginada seja colocada em prática, né? Assim, então, se a gente imaginar que daqueles 160 mil mortes anuais, né, por conta de tabagismo, cerca de 50 mil é por conta de câncer, né? Então, assim, é muito relevante a gente avançar e ter esse olhar e ter a contribuição de cada parte, né, de cada especialidade no tratamento. E uma pergunta que a Luciana fez que me lembrou, eu já estive no INCA, já trabalhei no INCA há um tempo atrás, e assim, do perguntar, né? Perguntar se é fumante, né? E o que fazer com isso, né? Então, tem abordagem mínima, tem abordagem breve, tem o tratamento intensivo, assim, da importância dessa pergunta mesmo. Não simplesmente para constar no formulário, né? Assim, mas perguntar, e aí, mas você já pensou em parar de fumar? Quer aproveitar agora, né? E daí ir estimulando e estabelecendo, porque às vezes a pessoa pode se mobilizar ali e decidir, então, experimentar parar de fumar, né? E daí é importante que seja acolhido, mas às vezes precisa perguntar várias vezes, precisa ter várias tentativas e recaídas para então ele conseguir parar de fumar. Mas se não existir esse primeiro passo, né? O profissional pode estar negligenciando ali uma assistência que pode se resolver, pode ter um resultado muito positivo, porque às vezes mesmo com um diagnóstico de câncer de pulmão, estágio avançado, a pessoa ainda não está mobilizada, ainda não está no seu momento, mas é importante que em todo o processo, de toda a assistência, ele esteja ali. E trazer um pouco também, eu vou aproveitar aqui a minha fala, de que às vezes a gente pensa, a gente está ouvindo muito a indústria falar, né, assim, querer fazer parte desse momento de traçar políticas públicas, né, assim, olha, eu apresento um produto que tem risco reduzido, então é melhor então que se libere esses produtos, então eles estão fazendo reunião com a Anvisa, e o papel da indústria, né, dentro desse contexto do controle do tabaco, ele é relevante, porque ele desobedece às leis, ele impede os avanços, ele questiona legalmente. Então, a gente também tem que discutir o papel da indústria do tabaco, promovendo seus produtos e tornando o ambiente ali mais fácil do adolescente querer experimentar, por mais que ele diga que seu produto não é para adolescente, né? Então, quando a gente olha para os dados, a gente vê lá, vou repetir os números, que menos de 1% da população de 15 ou mais anos experimentam esse produto, né, fazem uso atual, na verdade, não é experimento, fazem uso atual. Quando a gente olha para esse 0,6, diferente do que a indústria diz, a gente não vê adulto fumando esse produto. Não é o adulto fumando que quer parar de fumar ou que quer um risco menor, e aí, entre aspas. A gente está vendo que 1 milhão de pessoas que fazem uso atual, 700 mil são pessoas entre 15 e 24 anos. Então, assim, e é um produto que
comercialização não está permitida, que a propaganda não está permitida e que o jovem está tendo acesso porque está ali nas redes sociais, né? Está sendo modelos de comportamento, artistas estão usando, estão falando que é bacana, né? Outros países onde é permitido acaba trazendo essa imagem. Nos filmes isso está acontecendo, né? Assim, tá sendo veiculado em filme, então e mostrando que apesar da indústria dizer uma coisa, a gente está observando outra. A gente precisa olhar de forma bastante atenta para o que a indústria diz, né? De que ela se lança como parte da solução, mas, na verdade, ela é parte do problema. Ela não tem que discutir, não tem que sentar com os tomadores de decisão e com todos para traçar soluções, né? Ela é parte do problema. Então, trouxe mais essa provocação aqui para esse debate, porque é muito importante. Até eles veiculam que os seus produtos, né, o produto de tabaco aquecido não tem a combustão, ele só tem nicotina, como se nicotina fosse, então, nenhum problema, né, Carol? Não, só tem nicotina, mas não só tem nicotina, tem uma série de outras substâncias, né, substâncias tóxicas, substâncias que são permitidas para ingestão, né, via boca, assim, para o sistema digestório, mas não são, tem um prejuízo enorme quando são aquecidas, quando são inaladas, né, liberam substâncias cancerígenas, nitrosaminas, alguns modelos têm esses produtos, ou então se transformam em substâncias cancerígenas, então fica aí o alerta. Supernicotina. E a própria nicotina, né, assim, a nicotina em si, Com ela ácido benzoico. Ela é uma substância perigosa, não é apenas a dependência, apenas aqui como uma coisa isolada, única, mas ela tem efeitos no sistema circulatório, então vai ter problemas cardíacos, cardiovasculares, né, também na mulher, né, durante a gestação, que se expõe à nicotina, durante a amamentação, que se expõe, então são uma série de Mariana, questões. Oi, pode falar. Eu fico pensando assim, né? Eu tenho, assim, literalmente o filho da minha prima, que tem lá 15 anos, que a gente sabe que ele tá usando cigarro eletrônico, né? Então, gente, estamos aqui falando de cigarro eletrônico. E assim, imagina, né? Minha mãe tá lá toda desesperada, chateadíssima, não se conforma. E aí a tentativa que ela teve de conversa com ele foi: não, tia, imagina, não tem nada. O que estão falando aí é um monte de bobagem. E além de tudo, é 1 para 8. Além de tudo, eles compartilham né? Assim, o que eu fico pensando assim, né? Assim, para mim, o que tem de mais sério de tudo além do mal que faz, estamos falando de uma coisa ilegal. Assim, como, assim, né? Tem denúncia, tem algum lugar para, sabe, para, sei lá, tá vendendo ali aqui na esquina da minha casa, tem algum tipo de denúncia que dá para fazer? Porque eu fico pensando assim, essa conscientização, né, dessa faixa etária vai ser um desafio gigantesco mesmo, né? É o chegar antes mesmo, né? Eu fico pensando quando a gente tem que chegar antes o tempo inteiro, porque eu vejo a cabeça aí desse meu sobrinho aí, a reação dele, e eu não tô nem aí, né? Assim, é a fase ali, né, da adolescência, pré-adolescência, que é essa cabecinha. Então eu fico pensando, que mais, né? Que mais, assim, né? Enquanto sociedade dá para fazer para proibir o que já está sendo feito, para denunciar. Bom, o ilegal, ele... pode falar, Carol. Vai lá. O ilegal é uma questão para algumas pessoas, porque assim, o nosso comportamento ele visa as prioridades de valores não valor, quantia, valor moral, nada disso. Mas o que é importante para mim? Né? Então, o proibido, para algumas pessoas, pode ser muito... Olha, proibido, é melhor não. Se é proibido é por alguma razão. Mas para outras, principalmente para a faixa etária que tá vendo todo mundo fazendo, e existem sites com fake news uma atrás da outra. O apelo visual, quando você passa numa tabacaria e você vê o produto, é totalmente colorido. Imagina se isso vai despertar o interesse de gente de 50 anos que quer parar de fumar. Nunca. Né? É uma pessoa que
acha aquilo legal, que quer começar, que aquilo de lá é um vaporzinho, então é um vapor d'água, né? Quando não existe água ali, é propileno glicol, etileno glicol. E aí eu queria pegar um pouquinho da fala da Mariana, que aí quando eles falam redução de danos, pega no meu calo, que suco ferve, porque no Projade é a nossa visão em termos de pragmatismo. A redução de danos é como uma régua de 0 a 10. Então, a abstinência é a melhor forma de redução de danos que há. Senão, a gente estaria prescrevendo. E isso, assim, se fala, mas se prescreve nicotina PET. Para quem tem insuficiência arterial, a gente não consegue prescrever. Eu já tentei usar em um paciente meu que tinha insuficiência arterial, que ele estava querendo muito parar de fumar, né, uma dose baixa, e mesmo assim ele falou, doutora, eu coloco, dói minha perna. Então, a nicotina, ela faz mal, ela é vasoconstrictora, né, ela prejudica a metabolização das medicações, ela induz uma enzima, que é citocromo 1A2, né, no fígado, que faz com que destrua outras substâncias que a pessoa precisa para a saúde, quimioterápicos, medicações para dormir, medicações... E muito antes de qualquer alteração orgânica, tem os sintomas de ansiedade, porque qualquer substância que entre no nosso organismo e forme um pico no nosso sangue, né, um nível elevadíssimo, de repente um vale, vai fazer com que a pessoa se sinta mal. Então, os sintomas de abstinência é a primeira coisa. E nos Estados Unidos, eu vi uma matéria, eu acho que foi anteontem, alguma coisa assim, 30% começou a fumar, porque não aguenta, a abstinência é muito grande. A Estela sempre fala, né, olha, a molécula, ela não é a nicotina sozinha, ela é o ácido benzoico. Eles sempre tentaram potencializar a nicotina de uma forma que vá para o cérebro e aquilo de lá seja consumido pelos receptores nicotínicos de uma forma que é como se a sobrevivência dependesse daquilo. Então, a abstinência faz com que a pessoa se sinta muito mal. E a gente está falando de uma faixa etária que aumentou demais as crises suicidas, a automutilação, né, autolesão, hoje o nome é autolesão, porque não precisa ser mutilação, pode ser queimadura, pode ser outras coisas, que as redes sociais imperam, então os likes definem quem você é, a desconexão com outras pessoas, né, o relacionamento verdadeiro não existe, o que existe é o meu celular, que é um apêndice. Então, é uma população que sofre. E aí você coloca mais uma coisa que aumenta o risco de sintomas de ansiedade e depressão e crises de abstinência, que a pessoa fala, eu vou voltar a fumar e aí, nossa, isso aqui me acalma. Olha como me acalma, eu estou bem agora. Né? Então, a crença é totalmente distorcida. Sem esquecer deixa eu só falar uma frase. Da redução de danos, né? Então, assim, a redução de danos significa pragmatismo, não significa lucro para ninguém, não tem interesse econômico, é uma política de saúde pública. O Marcelo Cruz, o chefe do Projade, nosso coordenador lá, ele fala, olha, falar de redução de danos com o paciente ou com as pessoas é como falar de complexo de Édipo, não interessa, né? Isso se vê na clínica. E, assim, lei seca, redução de danos. Você pode beber, mas você não pode dirigir, senão você vai ser multado. Né? Que mais? Não é redução de uso, e ainda mais de substâncias que são do grupo 1 do IARC, que é International Agency for Research on Cancer, né? Ou seja, uma molécula daquilo já vai poder alterar o seu DNA. Isso é um absurdo, sem fim. É como se os brinquedos de criança, tem um filho pequeno, né? Então os brinquedos de criança vêm 100 BPA. É como se a gente vendesse assim, esse aqui só tem um pouquinho, é redução de danos. As mães não vão comprar brinquedos com um pouquinho de BPA para os seus filhos. Então, desculpa, Sandra, pode falar. Imagina. Não, eu queria aproveitar só deixa, porque, assim, falar desses novos produtos, a quantidade de nicotina que eles entregam, né? Porque a gente não está falando de 1 miligrama de nicotina, que é o pactuado na questão dos cigarros, vamos dizer assim, pactuado que eu falo, que eu não sei se tem. Quando a gente fala de protocolo de enfrentamento ao mercado ilícito, a gente já fala do mercado ilícito com uma quantidade maior de nicotina nos maços contrabandeados, né? Mas quando a gente fala desses produtos que também são contrabandeados, Lu, a gente está falando de dispositivos que chegou a entregar 90 mililitros de nicotina, não pode. Quer dizer, da supernicotina, dessa nicotina salinizada com ácido benzoico, que foi propositalmente construída para que a gente conseguisse fumar
né, vaporizar essa grande quantidade de nicotina, que é super áspera, né? Então, ela faz com que as pessoas se tornem dependentes mais rápido mesmo. Então, a proporcionalidade aí de gente que começa a usar esses dispositivos tem aumentado. Então, 5 vezes mais, o último estudo fala sobre isso, e nós fizemos agora uma revisão sistemática pela Unicamp, com a Unicamp, falando desse perfil do usuário no mundo hoje, né? Foram mais de 600 artigos que a gente trouxe do mundo todo, e falando que a população que hoje usa cigarro eletrônico, mais homem do que mulher, de 18 a 24 anos, entender que é um público de mais alto poder aquisitivo, que a gente precisa realmente pensar em políticas públicas voltadas para esse público, para esse perfil, né? Às vezes que nunca fumou na vida, nem pensaria Exato. em fumar, mas entra naquele gap, né? Não viveu o inferno que a gente viveu lá atrás, na década de 80, 90, em que todo mundo fumava dentro de sala, de escritório, de hospital, dentro de cirurgia, o médico fumava, dando aula. Duas coisas que me remeteram assim, o que Sandra e Carolina falou. E também dando uma resposta a Luciana. Luciana, existe o site Fala BR da CGU, que pode fazer denúncia. Antes era no site da Anvisa mesmo. Então, assim, é proibido comercializar, fazer propaganda e importar dispositivos eletrônicos. O consumo, ele não é proibido, né? Então, a resolução da Anvisa, que foi revisada agora recentemente, tem um relatório super extenso, super técnico, e a área técnica recomenda que a proibição seja mantida. Então, esse produto ele é regulado e ele é proibida sua comercialização, importação e venda. Então, assim, se enxergar um site vendendo, se enxergar uma loja, nesse link pode fazer a denúncia, porque está infringindo uma resolução da Anvisa, né? Então, é uma infração aí sanitária, e também tem outras questões aí de receita e tudo mais, mas principalmente dá para fazer essa denúncia. E uma outra coisa que elas falaram que me lembrou, assim, é a indústria voltando, assim, a gente que tem mais de 40 anos, a gente já viu, né, propaganda, a gente já está acostumado com isso. Esses novos produtos, com esse público mais jovem, ele não viu o que a gente viu, né, assim, e quando eu falo que não viu o que a gente viu, ele não viu que os filtros foram introduzidos no mercado com esse mesmo discurso. Olha, o filtro vai filtrar fumaça, né, o filtro vai impedir que venha tantas substâncias que o cigarro sem o filtro ofereceria. E por que a indústria fez isso? Porque já começavam a apresentar estudos, a ser divulgadas informações de que aquele produto fazia mal à saúde. Então, o filtro ele foi introduzido sobre esse argumento. Anos depois, produtos light, de baixos teores, ou ultralights, né, suaves, eles foram introduzidos no mercado com esse mesmo discurso de que seria uma estratégia para oferecer para o fumante um produto com menos substâncias tóxicas. Então, assim, para a gente, são novos produtos e velhos problemas, né? Então, mais uma vez a indústria se apresentar e lançar no mercado produtos para ampliar o seu mercado, né? Ele não está tirando o que causa mais mal do mercado, mesmo sabendo disso, mesmo afirmando, mesmo sabendo que ele tem um produto que faz mal. E infelizmente, né, por exemplo, no cigarro, na questão da introdução dos filtros, o que aconteceu? O fumante ele tinha que fazer mais força para absorver aquela fumaça, os dependentes, para receber a nicotina e saciar, né, a questão da dependência. Então, a fumaça ia para áreas mais profundas do pulmão, ou seja, aconteceu uma coisa que com o cigarro sem o filtro não acontecia. Então, não teve redução de dano nenhum, redução de risco nenhum. Pelo contrário, um novo problema veio com a inclusão dos filtros. Então, assim, a gente olha, é um problema, né? Os cigarros eletrônicos sendo apresentados e vendidos e disseminados com esse argumento é muito problemático, porque afasta de que eles também vendem o cigarro convencional. Claro que no mercado existem uma
dezenas de fabricantes, não é só de cigarro convencional, mas as indústrias do cigarro convencional também, onde é permitido, também tem os seus modelos eletrônicos, né? Eu acho que é importante a gente também falar isso, né? Então, tem mais atores aí nessa discussão, mas a indústria do tabaco também faz parte desse grupo aí, tanto para cigarro aquecido, que a gente fala menos, que aqui no Brasil também é proibido, mas o consumo não é tão elevado, mas também dos cigarros eletrônicos, que é o vape e cigarettes e tudo mais. Então, me lembrei dessas duas outras experiências aí que a gente teve no controle do tabaco e que é muito parecido com o que está se apresentando o cigarro eletrônico aí. E que Só tem a para proposta arrematar a também redução de de entregar danos. outras substâncias, né? Está entregando outras substâncias, né, Sim, Carol? exato, muito mais perigosos assim, em termos de sintomas de abstinência, que a ansiedade e depressão estão incluídos. Então, antes da pessoa adoecer, ela vai ficar sofrendo emocionalmente, né? É uma coisa que já acontece por vários outros fatores. É só para arrematar a redução de danos, a gente já faz, que é com tratamento de reposição de nicotina e com medicamentos que o SUS oferece, é de graça. Então, assim, na verdade, mas o paciente está querendo parar de fumar e não consegue. Não tem problema, tenta. Né? Tem trabalhos que mostram que até 30, 40 vezes pode ser ok. Na verdade, a gente não pode ter a mentalidade fixa. A gente tem que ter uma mentalidade de crescimento. E isso está um pouco impregnado na nossa sociedade, né? Ainda. Porque nos colégios, a educação era muito de mentalidade fixa. Era errou, acertou, né? Reprovou, passou. A mentalidade de crescimento é o não ainda. Eu não consegui ainda. Vamos rever. É um conceito que veio pela Carol Dweck, né, que eu acho que é uma psicopedagoga, tem TED Talk dela no YouTube, nos sites de streaming, e ela lançou um livro que é o Mindset, que tem em português. Né, e ela conta como é bonita a história dela, assim, de apostar, do investimento, de, não conseguiu, mas vai conseguir, vamos tentar de novo. Né? Então, acho que essa postura nossa também é importante de ser passado nas capacitações. E também vou fazer uma meia-culpa que a gente não sabe falar com o adolescente. Né? Quando o adolescente é a reatância psicológica personificada. Né? Ele quer se diferenciar, ele quer fazer algo diferente, porque ele quer dizer que ele tem autonomia, que é uma necessidade emocional básica, muito importante do ser humano. E aí, a ponto de chegar a um pseudo-selfie, a fazer moicano, a pintar, né, o cabelo, não sei o quê, ficar diferente mesmo. E aquilo de lá para ele é legal, é um valor, é o que importa, eu estou sendo diferente. A gente precisa apoiar a diferença, mas, ao mesmo tempo, convidar ele. Olha, eu posso falar uma coisa? Né? Isso é uma coisa que a gente vê muito na entrevista motivacional e que, para o adolescente, é ótimo, porque não evoca tanta reatância assim, que é a vontade de ser diferente só para fazer o contrário do que você está falando, só para provar que tem liberdade. Olha, posso falar uma coisa que eu talvez acho que seja importante para você? Pode. Né? Você que sabe, você que é expert em você mesmo até certo ponto, mas talvez, talvez você esteja consumindo um produto que esteja te enganando, por uma indústria que está te enganando há muito tempo, está enganando a humanidade. Né? A pior avaliação de risco da humanidade. Você quer ouvir mais sobre isso? A gente precisa pedir permissão, e é uma coisa que a gente não faz, né? A gente acha até estranho. Depois, a gente precisa perguntar se faz sentido para a pessoa, porque isso dá uma noção... mantém a dignidade, mantém o respeito, apesar dele ser um adolescente. Né? Assim, é importante isso, é uma necessidade emocional básica, que se a gente não coloca isso na nossa conversa, se a gente quer consertar logo, porque a gente está acostumado a fazer isso desde criança, né? Desde que é uma criança, a gente não consegue abrir a escuta. Né? Então, falar com adolescente, falar com pessoas, não é uma coisa simples e não é uma coisa que a gente tem de automático na sociedade. A gente precisa estudar isso para promover mudanças de comportamento, que a pessoa se sinta capaz, se sinta que a pessoa quer um cuidado e não quer me julgar ou me denegrir, denegrir acho que não se usa mais, né, essa palavra, mas me criticar e me invalidar. Que pode ser extremamente invalidante. Você chega para a pessoa, desde a postura, conserta essa postura. Né? A pessoa vai querer se encaracolar mais ainda, porque fala, não é sobre o conteúdo, é sobre como você apresenta o conteúdo. Né? Muito bom. Posso pegar carona nessa questão trazida pela Carol em relação ao tratamento do adolescente?
Gustavo, A... vou te pedir uma coisa, então. Diga. Pega a carona e depois responde para mim a Carol, que está perguntando para a gente, né? Tem gente aqui nos acompanhando e pedindo orientação a respeito sobre como parar de fumar, quem é o profissional que pode ajudar, né? Eu já adorei, né, Carol, você ter trazido essa questão de que seja 1, 2, 3, 4, 5, 40 vezes, né? O que não pode desistir. Então, vou aproveitar e já pedir para você me ajudar a responder a Carol, que está acompanhando a gente aqui nas redes sociais. Bom, então, começando do fim e voltando para o começo, né, toda pessoa que tiver interesse em parar de fumar e não conseguir sozinha, ela pode procurar uma unidade básica de saúde. Se naquela unidade básica de saúde não tiver, né, uma estrutura e profissionais para tratar tabagismo, eles saberão orientar. A gente tem também número do Ministério da Saúde para ligar e a pessoa se orientar. E nas secretarias municipais de saúde, nas secretarias de Estado também existem números de orientação onde a pessoa deve procurar tratamento. Tá? Então, primeira coisa, existe tratamento, o tratamento é gratuito, o tratamento multiplica a sua chance de sucesso no longo prazo por muitas vezes. Apenas o fato de você ser aconselhado por um profissional especializado, mais do que dobra a sua chance de sucesso. Se houver indicação e esse profissional ainda empregar o uso de algum tratamento medicamentoso, essa chance de sucesso é multiplicada pelo menos mais 2 vezes. Então, primeira coisa, a gente não pode ter essa crença de que com a gente é mais difícil. Mas eu fumo há 40 anos, eu já tentei diversas vezes e não consegui. Insista, invista, né? Acredite que é possível parar de fumar. É o maior investimento que você pode fazer na sua saúde. O fato de já ter desenvolvido qualquer doença relacionada ao cigarro não deve te desencorajar, muito pelo contrário. Às vezes a gente tem aquela crença de que o mal já está feito e não há nada que possa ser alterado, muito pelo contrário. Se você já teve um infarto, se você já teve uma complicação neurológica, uma complicação vascular, um câncer, você vai se beneficiar da cessação do tabagismo, porque o tratamento vai funcionar melhor, você vai prevenir a recorrência daquela doença, você vai responder melhor àquele tratamento, vai tolerar com muito menos toxicidade e, claro, você vai prevenir todas as outras doenças. Você vai melhorar sua qualidade de vida e isso vai repercutir em diversos aspectos. Então, a primeira coisa a gente precisa abandonar essa crença nihilista de que já não há mais nada a fazer quando a gente teve o diagnóstico de uma doença relacionada ao tabaco. Muito pelo contrário, você vai ter um benefício particularmente maior porque você está numa situação de uma maior vulnerabilidade. E aí o impacto de parar de fumar, ele é comparável em ordem de grandeza aos melhores tratamentos que a gente tem disponível, inclusive para o câncer. Então, mesmo para aquela pessoa que já enfrenta uma doença relacionada ao cigarro, parar de fumar vai modificar a vida para muito melhor. E aí, puxando para a história do adolescente, né? A gente tem, quando a gente adota aquela visão muito reducionista de que tratar tabagismo é prescrever medicamento, a gente percebe que há subgrupos de pacientes que a gente não observa uma taxa de sucesso tão grande com o uso de medicamentos. E os adolescentes são particularmente um desses grupos, né? E isso tem a ver muito com o que a Carol já conversou sobre a postura reativa do adolescente, uma certa percepção de invulnerabilidade, uma dificuldade de prospecção de consequências e de estabelecimento daquela relação de causalidade entre o tabagismo de hoje e o adoecimento de amanhã, porque é quase que intangível para um adolescente você falar de derrame, você falar de infarto, você falar de câncer, são conceitos abstratos, né? E que às vezes um ou outro consegue apreender porque já teve uma referência familiar. Mas quando não tem uma referência familiar, isso muitas vezes é uma palavra que não carrega significado e não motiva a mudança de comportamento. Então, a gente precisa sim entender o mundo deles, né, em que há uma necessidade de inserção em grupo, em que há uma necessidade de afirmação da individualidade, há uma necessidade de transição e de passar por processos, né, e de contestação de padrão. E a partir do momento que a gente fala que, olha, o maior investidor do cigarro eletrônico é a Philip Morris International,
que é a maior multinacional do tabaco, e eles compraram o Juul, que é o cigarro eletrônico mais bonitinho que tem, mais hypado que tem. Então, na verdade, você está sendo enganado, né, pela indústria do tabaco, que desde 1985, quando nos Estados Unidos foram forçadas, né, por diversas sentenças judiciais, a abrir todos aqueles documentos secretos dos memorandos internos da indústria, né, vieram à tona aquelas conversas de que eles falavam entre eles: nós não vendemos cigarros, nós vendemos nicotina. Né? A fumaça do cigarro é o melhor veículo para entregar nicotina para o cérebro. E, neste momento, o cigarro é o melhor dispositivo para oferecer esse veículo. Então, eles vendem nicotina. Por quê? Porque a nicotina causa dependência e fideliza na marra o cliente para o resto da vida, a não ser que ele consiga se tratar. E vai haver sempre uma busca por novos dispositivos, e os eletrônicos vieram para isso. E muitas vezes também, né, seja como algo atrativo para experimentação e iniciação, ou algo fantasiado de menor nocividade para manutenção do consumo naquela pessoa que já está considerando a possibilidade de parar. E aí vieram, né, os cigarros com filtro, os cigarros de baixos teores, né, e agora os cigarros eletrônicos e os cigarros aquecidos. Então, lembrar que todas essas substâncias causam adoecimento e óbito, e que não há nada de moderno no cigarro eletrônico, ele é mais uma forma de entregar a substância que causa dependência, adoecimento e óbito, né? A gente fala de algo próximo de 8 milhões de óbitos a cada ano são diretamente relacionados ao tabaco no mundo. Então a gente não está falando de pouca coisa, e a gente precisa realmente encontrar a forma de alinhar o nosso discurso, em vez de simplesmente despejar uma ladainha, mas entendendo como aquele cigarro, ou como aquele cigarro eletrônico, ou como aquele narguilé foi inserido na vida daquela pessoa, né? E qual é a forma de provocar uma mudança de comportamento, ou a consideração dessa possibilidade de mudança. A gente não precisa ser imediatista e tentar resolver tudo numa primeira consulta, mas você deve levar a pessoa a se perguntar o que ela está fazendo, e ficar sempre disponível para ajudá-la a responder. E aí, com isso, você transita nessas resistências sem embate, porque a partir do momento que você estabelece uma relação de embate, especialmente quando a gente trata de pacientes com doenças mentais, quando a gente fala com adolescentes, o embate é um grande distanciador do médico e do paciente, e é um grande fator de ruína de muitos tratamentos. Então a gente precisa desenvolver essa escuta, uma escuta cuidadosa, né, e parceira, e contornando resistências para buscar parceria na construção desse processo de tratamento, que não é um ato pontual, é um esforço prolongado, né, e ele precisa de uma construção muito bem elaborada para ter sucesso no longo prazo. Porque parar de fumar é super fácil, a pessoa para agora, se ela quiser, só que ela volta daqui a 5 minutos. Né? Então, para que isso se traduza num resultado de longo prazo, é preciso haver uma construção. E essa construção, ela não é uma prescrição de um medicamento, ela é a criação de um plano de ação bastante bem estruturado, inclusive já prevendo lapsos, recaídas e todas as dificuldades que a pessoa pode e vai enfrentar no dia a dia. Então é para isso que um profissional treinado ajuda demais o paciente nesse esforço. E falando para os pais... Eu queria ouvir a Carolina. A Carolina, porque, veja, eu estava na Áustria, nesse Congresso Mundial, e eu faço parte do Comitê Mundial de Rastreamento. Né? Não sei se você está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? E uma das coisas que se discutiu no comitê foi justamente a estratégia na Inglaterra de utilizar o cigarro eletrônico como redução de risco, redução de dano. Né? Inglaterra é totalmente a favor. O comitê, exato. Então já provocando aí a Carolina. E depois eu estou colocando essa questão cultural, a questão da percepção do que é doença, da percepção do que é vício aqui em xeque, até porque eu posso estar aqui como o leigo da mesa no assunto cessação do tabagismo enquanto cirurgião, mas é claro, vivenciando
as questões dentro da detecção precoce, há essa discussão na Inglaterra, há aquela revisão da Cochrane colocando lá aqueles elementos do cigarro eletrônico, mas há também, visitei a Áustria, o Sigmund Freud está lá com todas as fotos dele fumando, né? Será que não vai aparecer aí um psiquiatra jovem fumando um cigarro eletrônico e discutindo, né? A percepção do seu paciente quando ele está fumando aquele cigarro eletrônico? Eu queria fazer essa provocação para a Carolina. Já tem. Se, eu tive uma né, amiga que foi parar na emergência, com arritmia. Então, o vape, assim, o vape é a realidade, deliciosa. A gente sabe, mas depois visitei Praga com as lojas de cannabis recreativa abertas para quem quisesse comprar maconha, quisesse comprar produtos derivados da maconha e também de forma recreativa, né? Então eu quero jogar aqui na discussão, Carolina, o e se, né? E se a Inglaterra estiver certa, né, com relação à redução de risco? E aí eu mudei aqui um pouco da minha identificação para convidar vocês para uma jornada um pouco mais adentro dessa questão do cigarro eletrônico, porque no Senai Cimatec, que é uma instituição de tecnologia, se faz análise de gases, se faz análise de dispositivos, se faz análises muito requintadas, né, para se identificar partículas, para se identificar elementos. Então, nessas questões, então eu estou aqui como professor do Senai Cimatec, colocando também a instituição para entrar nessa discussão, para fazer análises mais elaboradas do que é o cigarro eletrônico, para que não haja somente, vamos dizer assim, convites, né, para participação de estudos dessa natureza vindos da indústria. Eu estava numa discussão, uma ocasião, que o Paulo Saldiva estava, e ele citou, disse, olha, tem que ter ética na discussão científica, né? Não é porque você está discutindo ciência que você pode colocar elementos pouco éticos dentro da discussão. Existe a indústria do bem e a gente está aqui discutindo sobre a indústria, digamos assim, do mal, né? Então eu quero fazer essa provocação para a Carolina. E se, Carolina, Sim. o cigarro eletrônico for de redução de dano, acho que varia. Será que a gente está errado em algum ponto? Eu acho que varia conforme o contexto. O Public Health England foi extremamente criticado porque eles queriam colocar para vender na farmácia. Só que, veja só, nenhuma indústria quis fazer essa associação, porque eles vendiam muito mais se fosse tudo colorido, se fosse tudo não padronizado. Eles têm muito lucro com isso, né? E quando você vai ver o estudo entre adolescentes, é muito mais fator de iniciação do que fator de cessação. Então, a que custo você vai reduzir danos, como se fosse reduzir o uso de substâncias, né? Com poluição ambiental, mais para frente você descarta, o refil descarta o aparelho eletrônico de fumar, e aí como é que fica para o planeta, né? Como é que você vai aguentar o risco de depressão que isso gera, que tem na literatura associando, a ansiedade, né? O sofrimento emocional, que no mundo o mundo já é um caldo de cultura disso, você acrescenta mais um elemento, e a saúde mental é muito pouco falada, né? A gente fala porque a gente vê, né? Já tratei paciente com depressão resistente, vamos parar de fumar? Tratei, a pessoa voltou outra, né? Eu acho que tem muito mais elementos a serem descobertos. A depressão acaba vindo também de uma inflamação muito grande, e eu acho que esses produtos não têm compromisso com não gerar inflamação, né? Então, assim, o contexto da Inglaterra não é o contexto do Brasil, que é um dos únicos países que oferecem tratamento gratuito, todo o tratamento. Então, o contexto do Brasil é muito melhor do que muitos países. A nossa política de saúde pública tem que ser reverenciada todos os dias no altar. Então, a gente precisa ter consciência disso quando a gente for falar, introduz aí o cigarro eletrônico, não tem problema. E quer também uma coisa importante que quando eu ouvi a fala do Gustavo, eu lembrei, que é fazer prevenção de uso de substância, que a gente lida muito lá no Projade, investe em orientação de pais, de como falar com seus filhos, sem desmerecê-los, sem criticá-los, sem invalidá-los, né? Procurando uma mentalidade de crescimento, né? E treina habilidades socioemocionais em escola e dentro de casa.
né? Tem programas, Good Behavior, tem programas, acho que a CAPEL, enfim, a Suécia, tem elementos que não falam isso de uso de substância, não precisa falar. Se a pessoa é criada para ser uma pessoa compassiva, assertiva, gentil, que ajuda os outros, que cria conexões saudáveis, né, que respeita os outros e tem autorrespeito, isso é vacina para transtorno mental variado, inclusive uso de substância. Então, a gente precisa também entender que existe um caldeirão que vai sendo alimentado para que isso se perdure, né? Não é só a gente falar do tratamento, e sim de como que a gente vai criar seres humanos que sejam blindados, que sejam vacinados para vulnerabilidades socioemocionais, né? E também a desigualdade social, né? Óbvio que gera um sofrimento horroroso, né? A gente, na população psiquiátrica, os pacientes usam muito cigarro paraguaio, porque consomem demais, são marginalizados, não tem suporte social, suporte está esgarçado, a família abandonou, não sabe como lidar. Então, tudo isso acho que também é um reflexo de como a gente é como ser humano, né? Como a gente ensina isso para os outros, porque hoje em dia a gente tem capacidade de ensinar. Queria comentar também um ponto, alguns pontos. Na Inglaterra, o controle do tabaco deles, assim, primeiro que a dimensão, né? As dimensões, hoje a gente tem 20 milhões de fumantes, né? A nossa população é 210 milhões de pessoas. Então, além disso, as políticas públicas e as ferramentas que eles têm de controle do tabaco são diferentes das do Brasil. O Brasil avançou em muita coisa, mas aí, por exemplo, o aditivos, que é uma medida, a proibição dos aditivos é uma medida assim, importantíssima e que foi questionada, está sendo questionada pela indústria do tabaco, e a gente vê aí cigarros mentolados, sabor variado no mercado por conta de um questionamento. Então, assim, a gente precisaria avançar nisso também. E lá, por mais que a ideia é propor para pessoas que querem deixar de fumar e não estão conseguindo, e daí lançar a mão desse produto, menos de um ano que ele começou, algumas marcas apenas estão sendo disponibilizadas, e outras pode permitir como produto de consumo, produto de tabaco, e daí a restrição da propaganda, tem todas as regras. Só que mesmo assim, mesmo com a política do Reino Unido de restrições e oferecer como possibilidade no acompanhamento aí do tratamento do fumante, os jovens estão percebendo propaganda dos cigarros eletrônicos e tem um risco aumentado de experimentar esses produtos. Cigarro eletrônico não, desculpa, mas os dispositivos eletrônicos para fumar. E eles têm um risco aumentado. E no Brasil e em todos os lugares, as pessoas que experimentam esses produtos têm um risco aumentado de se tornar fumantes do cigarro convencional. Então, assim, é uma questão que a gente está observando, não só no Reino Unido, mas em outros países que estão permitindo, e que a gente tem que observar com muita cautela. Então, quando o Brasil, lá em 2009, né, observando o princípio da precaução, decidiu restringir a propaganda e comercialização desses produtos, e a gente está observando que foi uma medida certa, né? Assim, 0,6%, menos de 1% da população faz uso atual, ou seja, está protegido, né? Existe o consumo? Existe, né? As pessoas estão experimentando esses produtos? Está experimentando, mas foi uma medida muito, muito positiva e a gente aqui milita que ela continue assim, né? Festejou a decisão da Anvisa por unanimidade, no sentido de seguir ali as recomendações de se manter a proibição, porque assim, é muito importante, a gente precisa entender mais esses produtos, é uma quantidade enorme de aditivos, 15 mil sabores, centenas de modelos diferentes, então como olhar para isso que está no mercado, né? Então, por mais que lá tenha isso, a gente não consegue ainda dizer que foi uma política adequada e que vai salvar vidas e que vai proteger a população. Eu acho que é principalmente essa mensagem, né? Apesar deles terem mecanismos mais rígidos para coibir a proibição da propaganda e da venda menor, por exemplo, que hoje aqui menor está comprando, né? Infelizmente é uma realidade que o menor que quer
que fuma cigarro, ele está conseguindo comprar. E a gente precisa também avançar nisso para, então, pensar em outras medidas que possam, eventualmente, aí, trazer algum benefício. A gente ainda precisa também avançar em muita coisa, principalmente a questão dos aditivos, né, que para esses produtos tem um papel fundamental. Cigarro eletrônico, sem aditivo, não tem mercado, assim, ele precisa desses aditivos de sabor e aroma para serem possíveis de serem consumidos, né? Queria adicionar isso. Ai, gente, olha só, nós estamos aqui nos nossos oito últimos minutinhos. Eu vou passar a palavra para cada um de vocês, né? Acho que só para como mensagem final mesmo. Por favor, não sei. Sandra quer tocar daí? Você conseguiu voltar? Consegui, aqui em casa acho que está sem internet. Então, o recado final, né? Eu acho que é sensibilizar mesmo a população sobre esses novos produtos, os desafios que a gente vai ter em relação a essa entrega desse tipo de nicotina, né? Eu acho que o maior desafio para quem lida com assistência também hoje é como é que nós vamos tratar esses pacientes futuramente, né? Os protocolos que a gente tem hoje, eles não são compatíveis, a gente vai ter pessoas com mais síndrome de abstinência, com mais fissura, craving, né? Como é que a gente vai treinar habilidades sociais nessa população, prevenção de recaída, porque a gente está falando de um mundo totalmente novo, né, Carol, do ponto de vista de adição, né? Então, produtos que entregam outros tipos de substâncias ilícitas, produtos que a gente pode fabricar em casa, como regular um produto desse, né? Tem esse grande desafio hoje, e acho que o Brasil foi muito feliz também nessa questão da regulação. Hoje me perguntaram durante a ação do metrô, mas tem tanto país que regulou, por que não tinha uma política de controle de tabagismo tão forte e tão atenta a essas questões? Acho que a gente tem uma proteção fundamental aqui, né? Por mais que regula que não vai ter mais mercado ilícito. A gente vê que no tabaco a gente continua tendo tabaco contrabandeado, né? Entender que não é isso é uma questão de polícia, que a gente já trabalha com a questão do protocolo de enfrentamento ao mercado ilícito. Eu acho que aumentar a fiscalização e a sociedade também, né? Fiscalizar mais. A gente fala muito da parte governamental, dos fiscais, mas a gente tem que fazer o nosso papel enquanto cidadão também, né? Se está vendendo ali na loja da esquina, denuncia. Isso é crime, né? Não compra para o seu filho levar para a escola, porque eu recebo muita denúncia disso, sabe, Lu? São crianças de 11 anos. Hoje, uma mãe, durante a ação, falando, olha, minha filha chegou horrorizada que o coleguinha está usando cigarro eletrônico na escola, com 11 anos. Então, a gente está produzindo uma geração aí totalmente dependente, né? A gente tem estudos mostrando o complexo que tão complexo que é essa ingestão ou uso numa fase tão precoce, né, de podas neuronais, qual a importância disso. Então, estabelecer mais cuidado, família é uma coisa muito importante em relação ao uso de substâncias psicoativas, lideranças comunitárias, trazer mais informação, lideranças juvenis, acho que a gente precisa trabalhar mais com essa população também, né? Trazer informação na mesma pegada, como diz o Gustavo, falar um pouquinho na mesma linguagem, né? Influencers digitais do bem, que a gente brinca. Acho que, somando tudo isso, trabalhar prevenção e promoção sempre. A gente fala muito ainda de assistência, tratamento de uma doença que é crônica, né? E que precisa mesmo de um autoconhecimento, um autocuidado, mas o que a gente precisa trabalhar muito em promoção e prevenção. É isso. E procurem uma unidade do SUS para atendimento ao tabagista. Muito bom. Eu queria deixar uma provocação, né? Eu acho que a gente pode pensar no panorama histórico, a gente saiu de 35% de prevalência de tabagismo entre adultos em 1989 para algo entre 10% e 11% nos dias de hoje.
tudo isso com todos aqueles esforços do Plano Nacional de Controle de Tabagismo. Será que nesse momento seria interessante entrar um produto novo, bonito, com aroma, com sabor, focado no jovem, pouco perceptível para quem está perto, né, que ainda traz essa falsa impressão de menor nocividade? Será que a gente precisa desse produto que tem uma nicotina modificada para ter uma cinética ultra rápida de absorção, que contém em cada cartucho o equivalente a alguns maços de cigarro, que induz a dependência de uma forma muito rápida? A gente precisa desse produto hoje no Brasil, com todo o trabalho que já foi feito nas últimas décadas? Eu acredito que não. Né? Então, eu acho que é a provocação que eu deixo para que a gente pense se realmente foi um exagero a Anvisa se posicionar dessa forma, ou foi simplesmente uma questão de coerência com todo o trabalho realizado ao longo de todos esses últimos anos, para que a gente não esvaziasse de efeito todos esses esforços. Posso falar agora? Então, eu queria parabenizar, né, o evento. Gostei muito de estar aqui com vocês. Eu acho que o recado final é informação, informação, informação. Talvez se alguns produtos tivessem bula, eles chegariam no consultório igual os pacientes chegam para mim: doutor, essa medicação é muito perigosa, olha a bula, eu não posso tomar. Né? Então, quando você traz informação, as pessoas refletem e as coisas ficam talvez mais claras. E se não ocorrer uma mudança imediata, tudo bem, você vai plantar uma sementinha, né? E focar, né, prestar atenção em educação não violenta, comunicação não violenta, habilidades socioemocionais, para atingir, né, relações, para fazer com que as pessoas, os jovens, tenham relações saudáveis e saibam que você ter defeitos, você ser imperfeito, você ser exatamente quem você é, tem muito valor. Né? Você não precisa estar atrás de um dispositivo eletrônico de fumar, de sabor melão, para você poder ser valorizada. Né? Se você está sendo valorizado só assim, é porque tem alguma coisa muito errada. Então, orientação de pais, né? Hoje em dia a gente sabe exatamente as tarefas evolutivas para o desenvolvimento emocional saudável da criança, né? Conexão e segurança, desenvolvimento de autonomia, enfim, limites afetivos, né? Senso de competência. Então, isso eu acredito que antes não se tinha. E hoje em dia a gente faz orientação de pais com esses elementos que frutificam, né? E que contaminam quem está em volta. Então, dá para você prevenir sem nem precisar falar disso. Né? A gente precisa investir na base, né? Inclusive nas escolas. Ricardo? Eu me sinto honrado de ter participado aqui, viu, desse bate-papo, né, em mais um Dia Nacional de Combate ao Fumo, sabendo que aqui temos lideranças que combatem o fumo o ano inteiro, há muitas décadas, né? Então, eu tenho uma filha que quer se tornar psiquiatra, eu vou falar para ela sobre a Carolina, para ela ter uma inspiração, né? E que já ajuda-nos, né? A mim e a mãe dela a criar menor, porque ela já é médica, tem 26, a menorzinha tem 6 anos, né? E precisa ouvir muito, né, do que a gente conversou aqui, porque logo ela está uma pré-adolescente, né? Vendo o que as maiores fazem, a mãe já tirou ela de uma classe porque tinha um TikTok que ela não gostava muito, né? Então, as crianças maiores influenciando as menores, sempre tendo o risco, né, da gente eventualmente ficar ausente. Eu acho que a grande mensagem de hoje aqui é isso, que o cuidado, né, esse combate se começa em casa, né, que é o que a gente está conversando aqui praticamente a maior parte do tempo, é sobre a influência dos amigos ou a influência da família, né? E assim, do lado de cá, eu que fico na ponta do iceberg, é por isso que eu falo que eu me sinto honrado, porque a minha vida inteira eu sempre gostei de trabalhar muito com a prevenção, né? Então eu fui líder estudantil na faculdade, então a gente acaba se encontrando no caminho da prevenção, apesar de ter me tornado cirurgião, especialista em cirurgia de alta complexidade
complexidade, eu vejo que no meu trabalho do dia a dia, que é ser cirurgião, a gente lidar apenas com a ponta do iceberg, né? E o que afunda o navio, em geral, é a base dele, é quando você bate naquele iceberg grande, que afunda, não é aquele blocozinho de gelo que está flutuando. Então, é por isso que eu me sinto honrado, viu, Luciana, de estar aqui lidando com a discussão que é sobre o bloco de gelo inteiro, esse que causa o grande problema, esse que afunda o navio da vida, né? Então, mais uma vez, eu vou conversar aqui com a família que eu as conheci, foi muito bom ouvi-las, né? E ouvi-lo, né, Gustavo, mais uma vez, nessa nossa luta aí pragmática. Eu sou um ex-militar e combate, eu falei que eu sou ex-líder estudantil, então eu tenho o meu grupo ali de WhatsApp dos meus líderes da esquerda e sou ex-militar, então eu tenho o meu grupo também dos bolsonaristas insanos, né, de certa forma, lá nas suas discussões. Mas eu acho que nessa hora a identificação de um inimigo comum é importante e o recrutamento de todas as bases é essencial. E é por isso que as lideranças têm que ser uníssonas em serem amplas e dialogar com todas as frentes. Eu acho que é essa a tônica que a Luciana coloca muito bem nos seus encontros, e é por isso que eu agradeço mais uma vez ter participado, viu? Muito bom, Mariana. Com alegria aqui essa noite com vocês. Aprendi bastante, mais uma vez, com cada um de vocês, alguns pela primeira vez. Luciana, muito obrigada por estar junto da gente, propondo essa conversa, né, no Dia Nacional de Combate ao Fumo. Convido todos para conhecer a Agenda Brasil Mais Saudável, Política para Prevenir Doenças Crônicas, que é uma construção que a CT fez de propostas, né, para as candidaturas à presidência desse ano. Então, convido vocês a conhecerem o documento, o que a gente imaginou que seria interessante para avançar no controle do tabaco, no controle do álcool e outros temas que a CT vem trabalhando, e compartilhem com quem vocês acharem interessante, com os candidatos de vocês, com as escolhas. E fica a mensagem aqui: o melhor é não fumar, mas se então você fuma, pense em parar de fumar, que você consegue, né? E ambientes saudáveis promovem escolhas saudáveis. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente falou quando a gente falou da questão de todo mundo fumando, isso tá presente no nosso meio. Então, as políticas públicas elas têm que promover ambientes saudáveis, para então você não ter aquilo que faz mal à saúde, que mata precocemente, disponível ali, de fácil acesso, né? Então, tem que ter preço alto, tem que estar escondido na gaveta, tem que ter mais impostos, não pode ter propaganda, né? Não pode estar permitido o consumo em qualquer ambiente. Então, fica aqui nosso recado e o convite. Aí eu vou mandar o link da agenda. Muito obrigado para todos vocês pela essa 1h30 aqui com a gente, acompanhando nossa conversa. Obrigada, Mariana. Um abração para a Mônica, para a Paula. Eu sei que foi hoje um dia intenso para vocês. Que bom que deu certo de você estar aqui com a gente. Carolina, foi um prazer, adorei te conhecer. Sandra querida, Ricardo, né, Gustavo, né, que a gente está sempre junto aqui na nossa frente de conscientização, né, e de garantir mais qualidade de vida também para quem vive com câncer de pulmão. Então, só para encerrar, eu queria que vocês vissem aqui, vou pedir para a minha equipe Oncoguia passar para vocês verem um dos vídeos da nossa campanha agora de Agosto Branco, que se chama Câncer de Pulmão, né? Então, se estiver pronto por aí, Cris, a gente assiste e encerra. Câncer de pulmão, para mim, hoje é uma doença que precisa de muito mais atenção. Atenção das pessoas, atenção dos pacientes, atenção dos nossos governantes. É ter consciência que se todos nós temos pulmão, todos nós podemos desenvolver um problema no pulmão, que pode levar ao câncer. Câncer de pulmão me remete assim, a uma estrada desconhecida. Eu sempre relacionei câncer a óbito. Mas isso não pode ser um significado de má qualidade de vida ou de desespero, nada disso. Tem que ser, tem que contornar isso aqui e contornar bem. E observe que eu tenho um diagnóstico em 2016. Eu tenho 7 anos que convivo com câncer de pulmão, num estágio 4, que é avançado,
com a metástase óssea. As experiências que eu tive dentro da oncologia, elas me fizeram olhar vários aspectos da minha vida de outra maneira, e que eu qualifico de melhor, mais profunda, mais intensa. A gente está entrando aí no agosto branco e está falando de prevenção. Para cada 10 pessoas que desenvolvem um câncer de pulmão, 8 fumam. Se todos nós podemos ter câncer, o que eu faço com essa informação? Cuido do meu pulmão. Então hoje eu tenho muito mais carinho com o meu pulmão do que eu tinha antes. Eu preciso respirar bem para pensar bem. E eu penso sempre assim, eu ter tido hábitos saudáveis não me impediram de ter câncer. Mas ter tido no passado e continuar tendo me fazem ter mais disposição e conviver com muito mais saúde com o câncer. Então, quando fala de câncer de pulmão, eu penso na importância do pulmão, né? Da importância dele para a gente poder viver. E aí eu já lembro de prevenção. E tudo que nós podemos prevenir, nós devemos prevenir. O câncer não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe idade, nem fumante ele escolhe. O cenário do câncer de pulmão mudou muito, muito, muito. A gente tem hoje muitas novas formas e melhores formas de diagnosticar, de tratar, de garantir mais qualidade de vida para quem convive com essa doença. Então, para mim, hoje, câncer de pulmão é uma doença que pede mais atenção. Pronto. Boa noite, gente. Muito obrigada para vocês e até breve, tá? Se cuidem. Obrigada, boa Parabéns, noite. Lu, parabéns, Mariana. Boa noite, Lu. Fantástico, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Adorei. Obrigada. Obrigada, boa noite.